Vamos abrir Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. A partir do versículo 1 ao 10. Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Palavra do nosso Deus. Meus irmãos, quando Deus criou o primeiro casal, eles eram puros, livres de qualquer influência interna e externa. Nossos pais não tinham pecado, eles viviam no estado de inocência. O diabo não podia influenciá-los, Deus também não podia influenciá-los. Nada dentro deles ou fora deles poderia influenciá-los. Eles eram o que nós chamamos, eles tinham livre arbítrio. O primeiro casal, viviam no estado de inocência e eram completamente livres, plenamente livres. No Jardim do Éden, a natureza de nossos pais era santa, sem pecado, pura, porém sujeita à alteração se desobedecessem ao Senhor. Eles eram inocentes, mas Deus lhe deu a ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então eles poderiam cair do estado de inocência, de pureza, de livre-arbítrio, se eles desobedecessem a este mandamento. Naqueles dias, eles tinham livre-arbítrio, nada podia influenciá-los para o bem ou para o mal. Adão e Eva eram livres em suas decisões. Então eles poderiam, se quisessem, comer do fruto proibido, se não quisessem, eles não comeriam. Eles tinham poder para fazer isto. Mas o que nós já conhecemos é que eles resolveram desobedecer ao Senhor. Eles não permaneceram no estado em que Deus
colocou. Eles comeram do fruto proibido. E ao comer do fruto proibido, eles caíram do estado de inocência, de pureza, e entraram no estado de pecado. Agora, depois de ter comido do fruto proibido, eles estão no estado de pecado. E nessa condição estão todos os seus descendentes. Por um homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado, a morte. A morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Então, Adão nos deixou uma herança maldita. A terra está amaldiçoada, o homem tem o castigo de voltar ao pó e vai sofrer no trabalho, a mulher vai ter muitas dores. Então, só ele deixou para nós algo terrível. E é essa condição que todos nós estamos em Adão. Toda a humanidade em Adão agora se encontra no estado de perdição, ou melhor, no estado de pecado. O texto de Efésios 2 descreve essa condição que é terrível. Se nós lembrarmos agora por essa passagem, vamos ver que nesse estado de pecado, quantos males, quantas consequências são derramadas sobre a nossa vida. Então vejo aí no versículo 1 que ele diz aí, ele descreve: ele vos deu vida, falando que Jesus nos deu vida. Mas antes dele nos dar vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que no estado de pecado estávamos sem comunhão com Deus. Essa palavra, estando vós mortos, porque a morte tem 3 dimensões. Tem a morte física, tem a morte eterna e tem a morte espiritual. Adão morreu ao comer do fruto proibido. Por isso, ele perdeu a comunhão com Deus. Ele é expulso do jardim do Éden. Ele também vai voltar ao pó. E voltou ao pó mais de 900 anos depois ele morre. E ele só não vai experimentar a morte eterna porque o evangelho foi anunciado a ele, ali no Éden. Porém, essa primeira condição de todo ser humano que sai do ventre da mãe. Quando nós saímos do ventre da nossa mãe, nós, por estarmos no estado de pecado em Adão, não temos comunhão com Deus. É uma coisa muito séria, muito grave. No estado de inocência, tínhamos plena comunhão com o Senhor. Ali, nossos pais, é dito o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Era costume de Deus visitar Adão, Eva, conversar com eles no fim da tarde. Mas agora, a partir desse momento que eles perderam a comunhão com Deus, eles não vão ter mais esse privilégio, esse contato de conversar com o Senhor. Nossos pais, ao comerem do fruto proibido, perderam totalmente a comunhão com o Senhor. Diz a palavra de Deus em Gênesis: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome, e também tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. Expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden,
e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nós não temos, como Adão, acesso a Deus. Não podemos ir a Deus, porque esse acesso foi cortado por causa da iniquidade. Nós, seus descendentes, já nascemos divorciados de Deus e nossas obras demonstram nossa condição. Davi, falando sobre ele, e expressa sobre nós também: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós fazemos demonstram que nós não temos comunhão com Deus. As obras demonstram claramente assim. Nesse estado de pecado, somos inimigos de Deus por causa do pecado original, o pecado de Adão, e por causa dos pecados pessoais. Quer dizer, uma acumulação de pecados, pecados original como pecados atuais. E o Senhor não pode então se relacionar conosco, porque Ele é santo, muito santo. Ele é puro de olhos e não pode ver o mal. Então, nós ficamos de um lado e Deus do outro. Nós ofendemos a Deus através das nossas transgressões e Deus fica irado conosco por causa dos nossos pecados. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não ouça. Essa é a nossa condição, inimigos de Deus por causa das nossas más obras. Não existe transgressão que não mereça castigo, mas para o arrependido haverá perdão. Essa é a graça do Evangelho, né? Quem esconde o seu pecado não prospera, né? Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia do Senhor. Por sermos inimigos de Deus, nossas orações não são atendidas pelo Senhor. Deus não ouve as orações dos pecadores. O cego, quando entrevistado pelos líderes religiosos e defendendo a sua cura, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se o homem é temente a Deus, ele ouve. Nós somos pecadores, irmãos. Deus não nos ouve. Foi essa herança que Adão deixou para nós. Podemos clamar, porque diz a palavra: se Deus atentar a iniquidade no coração, Ele não me ouvirá. Deus não nos ouve, irmãos, porque nós somos inimigos do Senhor. O culto que prestamos não é aceito, porque estamos sujos pelo pecado aos olhos do Criador. Ora, Ele disse isso do seu povo, lá no período de Isaías, que faziam orações, sacrifícios. Estou cansado desse sacrifício. Imagine nós, no estado de pecado em Adão, podemos cantar todos os louvores, fazer todas as orações, entregar todos os dízimos e ofertas. Ele vai fazer o que ele fez com Caim. Ele rejeitou Caim e a sua oferta. Por que ele rejeitou Caim e a sua oferta? Porque Caim está em Adão, está no estado de pecado, e o homem no estado de pecado, a sua oração não é recebida, o seu cântico não é recebido, a sua oferta não é recebida. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade diante dos meus olhos, praticai o bem. Então, quem é que pode se aproximar de Deus sujo? Não há condição. Para se aproximar de Deus,
Nós precisamos ser lavados no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Sem esse lavar regenerador do Espírito Santo, nenhum de nós podemos estar na presença de Deus. Deus está se opondo a nós e às nossas obras de nossas mãos, porque o agredimos através de nossas iniquidades. Porque diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, Deus era com Jó e abençoava o trabalho de suas mãos, porque ele está em outro estado de graça. Jó está na graça, mas nós em Adão estamos no estado de pecado, e no estado de pecado não há bênção, há maldição. O pessoal ali no período de Ageu trabalhava muito e colhia pouco, e o pouco que eles colhiam é como se recebesse e colocasse num bolso furado, desaparecia, porque Deus soprava. No estado de pecado nós estamos assim, Deus é contra nós, não é a nosso favor. Se deixarmos esta vida sem comunhão com Deus, como estamos em Adão, nosso destino na eternidade será o lago de fogo. Sem comunhão aqui, sem comunhão na eternidade. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nenhuma boa obra que façamos pode restaurar a amizade com o Criador, tampouco ser uma pessoa religiosa. Eu vou fazer uma caridade, eu vou dar uma oferta, eu vou agora ser religioso. Não, nada disso pode nos aproximar mais de Deus. Deus colocou um querubim impedindo o nosso acesso à árvore da vida. Não há nenhuma coisa que possamos fazer para restaurar a comunhão com Deus. O único meio estabelecido por Deus para sermos reconciliados com Ele é através da fé na pessoa e obra de Cristo. Jesus disse assim, olha, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar. Ele veio através do seu sacrifício, da sua ressurreição. Ele agora é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, Jesus Cristo. Ele abriu a porta. Ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e achará pastagem. Meus irmãos, Deus, por isso que é uma boa notícia o Evangelho. O Evangelho, Deus está convidando esses que não têm comunhão a ter comunhão com Ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diz Abraão, eu queria que vocês abrissem em 2 Coríntios, capítulo 5, e há um texto da reconciliação aí em 2 Coríntios, capítulo 5, que fala o ministério da reconciliação. Vejam comigo, capítulo 5, 2 Coríntios. Diz aí a palavra da reconciliação. Capítulo 5, 2 Coríntios. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, há hoje uma possibilidade agora de sairmos desse estado de inimizade, se aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. Se Jesus entrar na nossa vida, acabou a inimizade, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando Paulo fala do estado de pecado, quer dizer isso: somos inimigos, não temos comunhão com Deus. Deus não ouve nossas orações, não aceita o nosso culto. Ele é contra nós nessa vida e será contra nós na eternidade. Mas, em segundo lugar, no estado de pecado, éramos dominados ou escravos por crenças e valores contrários à vontade de Deus. Leamos o 2 aí. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Então veja o que Adão nos legou: não só a perda da comunhão com Deus, mas agora nós somos escravos de crenças contrárias à vontade de Deus. Isso é curso deste mundo. O mundo aqui não é planeta, não são pessoas, são comportamentos, são crenças que são contrárias à palavra revelada. Hoje, em Adão, nós temos essa inclinação, essa influência de crer em coisas que não agradam a Deus e fazer coisas que não agradam a Deus. Na verdade, nós somos influenciados por essas coisas. Como inimigos de Deus, temos atração por qualquer ensino que contraria a vontade revelada do Senhor na Bíblia. Essa é a nossa disposição, a disposição para o pecado. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ele está dizendo isso: olha, essas crenças não vêm de Deus, mas nós gostamos em Adão. Esse comportamento não é ordenado por Deus, mas nós gostamos, porque estamos em Adão. Abraçar as mentiras em qualquer campo, seja religioso ou científico, são expressões do mundanismo sobre nossa vida. Toda verdade é verdade de Deus, mas toda mentira é sugestão do príncipe deste mundo. Então a gente vê no campo da ciência o pessoal abraçando mentiras, ensinando aos homens. Nós encontramos isso no campo religioso, os homens ensinando mentira, mas são coisas que são criadas pelo mundo, príncipe deste mundo, mas que infelizmente nós gostamos dessas coisas em Adão. Concordar ou professar com as heresias religiosas demonstram que somos pessoas mundanas. Aceitar catolicismo ou que todo caminho leva a Deus é uma crença mundana que não vem do Senhor. Infelizmente, nós achamos que isso é uma coisa certa. Defender, por exemplo, a soberania feminina sobre o corpo e que os gêneros e não o sexo define o indivíduo, comprova que somos mundanos. A gente está vendo isso na sociedade. Meu corpo,
minhas regras. Não, o corpo é de Deus, tudo provém de Deus. Mas o homem gosta desse tipo de crença porque ele é mundano, ele está divorciado do Senhor. O homem que diz que com o passar do crescimento, que o homem escolhe o que é que vai ser, é justamente uma coisa mundana, é um sinal do mundanismo na sociedade e muitas vezes em nossa vida. Em Adão, propagar a liberdade sexual revela nossa escravidão ao mundo. É que as pessoas pregam não a santidade do corpo, não adulterarás, é o caminho do Senhor. O sexo foi feito para ser feito entre um homem e uma mulher no casamento, mas o mundo ensina múltiplas formas de comportamento sexual. Isso é um pensamento mundano. Combater a configuração e o papel dos membros da família, conforme as Escrituras, mostra que somos cidadãos do mundo. Vocês vejam, as pessoas estão pregando aí uma configuração nova de família, com um novo comportamento. Isso é mundanismo que está presente, influenciando os que estão em Adão. Ensinar que todo caminho leva a Deus é pensamento mundano, porque Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas a crença mundana diz: não importa a religião que você vá, porque todo caminho vai levar a Deus. Isso mostra que não somos guiados pelo Espírito Santo. Considerar fossilizada a doutrina e ética cristã são marcas de nossa alma mundana. O que está na Bíblia é uma coisa feita para os antigos, já é uma coisa ultrapassada, já não cabe no mundo atual, o mundo desenvolvido. É o espírito mundano sobre a sociedade e muitas vezes sobre a nossa vida. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. A Bíblia já está vencida nesse aspecto. A atração pelos padrões mundanos demonstra nossa condenação eterna. Então a gente para e analisa: poxa, quanto pensamento eu tenho errado acerca da vida. Por que é isso? Porque nós estamos em Adão. E em Adão nós gostamos das coisas do mundo. Mas a palavra de Deus diz: o mundo passa, bem como as concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A pessoa mundana vive contrário ao padrão de Deus. Se você quer ter uma visão do que é em Adão ser mundano, é não fazer a vontade do Senhor. Adão não fez a vontade do Senhor. Adão comeu do fruto proibido. E essa é a nossa tendência, sempre andar na contramão dos mandamentos do Senhor. Isso é ser uma pessoa mundana. A pessoa mundana não se alegra na presença de Deus. Ela não consegue dizer como aquele salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas é feliz no caminho da sujeira mental e de comportamento. Se alegra com carnaval e outras coisas, mas estar na presença de Deus é tristeza, é sofrimento, é dor. Só irão permanecer na presença de Deus os que fazem a vontade de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus, sendo a verdade, pode nos libertar das crenças e comportamentos mundanos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Isso tudo passa quando Jesus quebra as correntes do mundo sobre nós. Essa corrente foi que Adão nos legou, mas Cristo veio para quebrar as correntes. Ele é o libertador. A libertação do mundanismo se manifesta em seguir o ensinamento da palavra. Quem alcançou a graça do Evangelho
essa corrente não vai mais prevalecer na sua vida. Ele vai ter a sua mente renovada. Fala Romanos, né? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a segunda herança, nós somos acorrentados pelo mundo em Adão. Terceiro, no estado de pecado, éramos dominados pelo diabo. É muito duro isso aqui. Vejam aí a sequência do versículo 2. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É sério. Primeiro, não tem comunhão com Deus. Segundo, está preso ao mundo. Terceiro, está preso ao diabo. Essa condição é a condição de todo homem em Adão. Está debaixo do cativeiro de Satanás. Não significa que éramos possuídos pelos demônios, mas influenciados por eles para fazermos a sua vontade. Nesse estado de pecado, os demônios conseguiam nos influenciar. Lembre que na Bíblia tem algumas pessoas sendo influenciadas pelo demônio. O próprio Davi foi influenciado pelo demônio a contar ao povo. O Pedro foi influenciado pelo demônio a dizer a Jesus que não fosse para a cruz. Ananias e Safira foram influenciados pelo demônio para mentir aos apóstolos. Nós precisamos entender que nessa condição de estado de pecado, o diabo tem esse poder de exercer influência sobre nós, de colocar pensamentos errados na nossa vida. Por isso, quando o Senhor usa Paulo para escrever aos Colossenses, diz: olha, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer, não éramos possuídos pelos demônios, mas influenciados pelos demônios para fazer coisas que não agradam a Deus. Alguns homens, além de serem influenciados por Satanás, podem ficar possuídos por espíritos malignos. Aí é um grau. Nós sabemos qual é o critério que é usado, porque alguns ficam e outros não, mas diz que não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Mas por que os homens estão sujeitos a serem possuídos pelo diabo? Porque eles estão em Adão, eles estão no estado de pecado. E nesse estado de pecado, eles são influenciados e até possuídos pelo diabo. O diabo, então, tendo esse poder de ação contra nós em Adão, ele bloqueia nossa mente para não entendermos o Evangelho. Olha que coisa terrível. Em Adão, nós não tínhamos condições de entender o Evangelho. Por quê? Porque o diabo coloca uma escuridão na nossa mente para que jamais possamos entender o Evangelho. Diz assim Paulo: se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, presta atenção, o Deus desse século é o diabo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, porque em Adão nós éramos o quê? Incrédulos. Então ele cegava o nosso entendimento
para que ele não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, no qual é a imagem de Deus. Se hoje nós temos luz, é porque no Gênesis, lá no capítulo 1, a primeira ordem de Deus foi o quê? Haja luz. Deus diz assim: haja luz na nossa mente e coração, para entendermos o Evangelho. Por isso que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O dragão nos enganava com suas mentiras através de agentes humanos para aceitarmos e disseminarmos a mentira no mundo dos homens. O princípio, como é que ele age? Como ele agiu lá no Éden. No Éden ele foi para Eva: não é assim não, coma que seus olhos se abrirão e como Deus sereis. Então ele continua fazendo esta mesma operação, enviando agentes para nos influenciar a acreditar nas suas mentiras e não na palavra de Deus. E a mulher, então, quando ouviu o diálogo, a conversa de Satanás, ela creu e comeu o fruto proibido. O diabo nos agredia, irmãos, no estado de pecado, com doenças de toda sorte, infernizando nossa vida. Sim, as pessoas precisam lembrar que o diabo faz isso. Diz que Jó, quando Satanás saiu da presença de Deus, colocou em Jó tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. E diz também a palavra de Deus que o rei Saul, quando saiu o espírito dele, o Espírito Santo, veio um espírito maligno e o atormentava. Também é dito que a mulher que andava curvada, Jesus disse: olha, essa mulher está 18 anos assim, porque o espírito está prendendo essa mulher. Então, no estado de pecado que Adão nos legou, nós estávamos sujeitos a enfermidades colocadas pelo diabo. Satanás colocava no nosso coração dizer e fazer coisas que desagradavam a Deus. Por isso que Paulo diz: estando nós o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Não havia, irmãos, para nós nenhuma esperança humana de sairmos do cativeiro satânico, mas Deus providenciou um libertador para nos tirar das garras do diabo, o Senhor Jesus Cristo. Diz que ele veio desfazer as obras do diabo, tendo cancelado o escrito de dívida, os nossos pecados, que era contrário a nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente pelo seu sangue, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele é o grande que amarrou o valente que amarrou, aquele outro e libertou-nos do cativeiro do diabo. Que coisa maravilhosa! O Filho nos tirou do poder do diabo. Éramos cavalo de Satanás, mesmo não estando em seitas afro, mas todo homem é cavalo de Satanás enquanto está em Adão. É preciso estar em Cristo. Deus iluminou o nosso entendimento através do Espírito Santo e do Evangelho, referente ao nosso estado de escravidão e a graça em Cristo Jesus. Tem passarinho que está tão acostumado na gaiola de tanto tempo que você abre a gaiola e ele não quer sair. Nós não queríamos sair, mas Jesus nos tirou de lá, nos arrastou. Ainda podemos, irmãos, agora, em Cristo, sermos enganados pelo maligno, mas revertidos da armadura
e poder de Deus, temos condições de resistir às suas tentações. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Evangelho não nos alcançou, estamos debaixo da influência de Satanás. Toda pessoa que não se converteu ao Evangelho ainda permanece no poder do diabo. Caso Deus esteja revelando nossa infeliz condição, vamos invocar o nome de Jesus para sermos libertos do maligno. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoca o nome do Senhor, se porventura continua. Em quarto lugar, no estado de pecado, éramos dominados pela velha natureza. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A natureza corrompida de Adão, por causa do pecado, passou a seus filhos e agora somos inclinados a tudo que Deus proíbe. Ao comer aquele fruto, ele se contaminou e essa contaminação passou para nós. Então, nós como Adão, agora temos uma inclinação. É aquele carro que se não segurar o volante ele vai para um lado, somos nós. Nós somos inclinados para o mal, para a desobediência. Se não houver um freio, se não houver uma intervenção, não há mudança de rota. A natureza pecaminosa influencia nosso interior a pensar, a desejar, a planejar e a buscar as infrações à lei de Deus, à palavra de Deus. Essa é a nossa tendência. Jesus fala assim, porque do coração interior procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então o nosso coração está cheio dessa sujeira, porque Adão nos legou isso. A carne utiliza nosso corpo para executar os seus projetos pecaminosos contra Deus e os homens. Ela não só polui o nosso interior, mas ela influencia o nosso corpo, os nossos membros. Diz Paulo, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Então é isso que a carne faz, ela influencia o nosso interior a usar os membros a um caminho que não agrada a Deus. Havendo em nós comportamento sexual fora da regra estabelecida por Deus, demonstramos as obras da carne em nosso viver. Prostituição, impureza, lascívia. Quando está por esse caminho, é a carne exercendo domínio. A presença de sentimentos negativos contra o próximo indica que andamos debaixo do governo da carne. Ira, ódio, rancor, sentimentos absurdos contra o próximo, isso tudo é uma demonstração da presença da carne e o domínio da carne em nossa vida. Agressões verbais e físicas são manifestações do domínio do velho homem em nosso viver. Agredir as pessoas, ofender as pessoas, às vezes a gritaria, que é uma obra da carne. Seguir crenças religiosas contrárias à verdade de Deus é marca de que estamos na carne. Partidarismo no seio da igreja é sinal inconfundível da presença da carne. Paulo diz, uma de Paulo, outra de Cefas, outra de Cristo. Vocês são carnais, está andando segundo os homens, mesmo dentro de uma igreja. Se estivermos debaixo da influência da carne, não agradamos a Deus, nem temos o Espírito Santo habitando em nosso corpo mortal. Os que estão na carne
não podem agradar a Deus. Então, vejam, foi esse legado terrível que Adão nos deixou. A presença regular das obras da carne em nosso viver nos impedirá de entrar no reino de Deus. Paulo vai citando prostituição, impureza e tal, depois não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. As obras da carne, sendo uma tatuagem do nosso viver, demonstra que necessitamos ser salvos por Cristo. Essa é a tatuagem que precisa ser removida de nós, as obras da carne. E Cristo pode fazê-lo. O sangue dele tem poder de nos purificar. Quando aceitamos o Evangelho, a velha natureza é destronada do nosso coração, mas não é eliminada. Por isso devemos obedecer incondicionalmente ao Espírito Santo para não sermos vencidos pelo desejo da carne. Então, quando Jesus vem, ele tira a carne do trono e coloca o seu Espírito Santo em nós. A partir de agora, o Espírito Santo é que vai influenciar a nossa vida. Mas nós precisamos andar no Espírito para não satisfazer os desejos da carne. A velha natureza é um mal que só estaremos livres no estado de glória. Mesmo estando agora no estado de graça, ainda a carne opera, mas um dia nós estaremos livres dessa velha natureza. E por último, no estado de pecado, estamos destinados à condenação eterna. Diz aí no final do versículo 2, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, sem comunhão com Deus, escravo dos pensamentos e comportamentos mundanos, escravo do diabo, escravo da carne e destinado ao inferno. A universalidade da perdição humana está claro na carta de Paulo. Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Paulo, em outra carta, ele enfatiza também isso, sabendo que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo homem seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Essa era a nossa condição em Adão, perdidos. Nossa condição de perdição começa ao entrarmos no mundo. Assim que saímos do ventre de nossa mãe, já nascemos perdidos. Não era inocente não, criancinha, um anjinho, não, descendente de Adão. Já nascemos condenados por sermos descendentes de Adão. As misérias dessa vida, os sofrimentos dessa vida, são sinais de que estamos debaixo da condenação. O sofrimento não é culpa divina, mas do pecado original e pessoal da raça humana. Meus irmãos, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. A agitação da natureza é por causa da desobediência humana, porque o mundo está assim agitado, chuva demais e terremotos. A terra foi amaldiçoada por causa dos nossos pecados, e pecados atuais provocam pragas, provocam secas, provocam misérias no mundo. O pecado tem esse poder de atrair. Diz que no tempo de Acabe, 3 anos e meio ficou sem chover. No tempo de Joel, houve 4 tipos de gafanhoto invadindo a terra, e houve seca também naquele lugar. As doenças e a morte física estão presentes na existência humana unicamente por causa da transgressão. A causa primeira da doença é o pecado. A causa primeira da morte é o pecado, porque o salário do pecado é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna.
O sofrimento eterno nos está destinados porque não guardamos o mandamento do Senhor e então nós vamos ser condenados por causa disso. Diz a palavra de Deus: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Em Adão, nós não estamos inscritos no livro da vida. Nós só poderemos estar inscritos no livro da vida em Cristo. Porque quem invocar o nome do Senhor será salvo. O pecado que cometemos é contra o Deus eterno, e por isso a sentença não terá fim. Se eu cometo um pecado contra o Deus eterno, a minha punição será eterna. O pecado pode ser até atrativo, mas o seu fim é muito amargoso. Davi que o diga, né? Que cometeu o pecado com Betseba e depois ele viu como é terrível. O pecado sempre leva para a morte, caso não haja arrependimento. Somos filhos da ira por nascimento, mas podemos nos tornar filhos de Deus se crermos no Evangelho do Senhor. Veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Cada dia concedido por Deus a nós é uma oportunidade para nos arrependermos e crermos em Cristo Jesus. Hoje é o dia aceitável. Se estamos em Adão, precisamos passar para o lado de Cristo. Precisamos urgentemente, porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer nos salvar. Concluo, meus irmãos. Talvez alguns de nós ainda estejamos no estado de pecado, porque nossos pensamentos e estilo de vida não condizem com as Escrituras Sagradas. Não é à toa que a Bíblia diz: examinai a vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Se concebermos que não temos necessidade de Cristo, estamos no estado de pecado. É uma evidência que a pessoa está no estado de pecado. Ela diz: eu não preciso de Jesus. Se nos vemos como uma pessoa boa, estamos ainda no estado de pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus enviou seu Filho para mudar a nossa sorte. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se estamos em Cristo, temos comunhão com Deus. Se estamos em Cristo, amamos a lei do Senhor. Se estamos em Cristo, somos influenciados pelo Espírito Santo. E se estamos em Cristo, iremos morar no novo céu e numa nova terra. Vamos, irmãos, render graças ao Senhor, porque Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém.